os deputados e deputadas e aqueles que nos acompanham nesta audiência pública. Reunião de audiência pública, sexta-feira, 30 de abril de 2021, às 9h07. Declaro aberta essa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minoria para debater o tema Empresas e Direitos Humanos. Antes de abrir e de iniciarmos esta audiência pública, quero aqui prestar nossa solidariedade a todas as vítimas da Covid-19. 400 mil mortes neste país, vítimas da pandemia. Toda a nossa solidariedade deste parlamento, desta comissão. Que Deus ilumine a mente de todo o povo brasileiro, em especial dos governantes, para que adotem medidas efetivas de combate à Covid-19, que reforce, aumente todas as suas ações, para que possamos salvar o maior número de vidas vítimas desta pandemia. Vamos à última convidada desta audiência pública para fazer uso da palavra pelo tempo de 10 minutos, a senhora Victória, pesquisadora, e comunico aos deputados e deputadas que quiserem fazer uso da palavra logo após a senhora Victória, que, por favor, façam a inscrição que pode ser pelo chat ou pelo Infoleg. Com a palavra, a senhora Victória. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, deputado Carlos Veras, em nome de quem peço licença também para cumprimentar todos os parlamentares dessa comissão, cumprimento a ministra Damares e também todas as autoridades públicas aqui presentes, representantes de grupos de pesquisa e movimentos sociais que aqui estão participando dessa audiência pública em um momento tão delicado da vida nacional pelas circunstâncias da pandemia. A construção da agenda por um colegiado plural, como é a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, exige ouvir todos os segmentos da sociedade para que cada um possa manifestar sua pauta, seu ponto de vista, fortalecendo e articulando o diálogo e a democracia. Em nome dessa pluralidade, eu falo aqui hoje como doutoranda em Direito Penal, pesquisadora na área de responsabilização empresarial e compliance de direitos humanos, representando o grupo de pesquisa sobre violação de direitos humanos no âmbito corporativo, que existe desde 2014, é fomentado pelo CNPq e desenvolvido junto a acadêmicos da Universidade de São Paulo, coordenado pelo professor Dr. Eduardo Sá Diniz. Desde a sua fundação, a proposta do grupo é proporcionar um espaço de construção e interação que permita mobilizar ações estratégicas nos direitos humanos e na cultura empresarial. O Brasil, na última revisão do Periódico Universal, recebeu 3 recomendações no mesmo sentido para a criação de um plano nacional sobre empresas de direitos humanos. Especificamente no tema dessa audiência, no tópico de indicadores do relatório preliminar que todos nós recebemos, o tópico 52 menciona que ainda não há um processo claro que defina a participação social nesse processo. E é justamente nesse aspecto, excelentíssimos deputados, que pretendo fazer algumas considerações. O endosso aos princípios orientadores da ONU de 2011 representa um importante marco normativo que superou a ideia de que as empresas não teriam obrigações em relação a direitos humanos. Do ponto de vista prático, no entanto, eu convido todos aqui a pensarem qual o protagonismo que as empresas, sobretudo as grandes corporações, já não assumem na imposição de seus interesses e definição de uma série de políticas de negócio. E isso ficou ainda mais evidente depois da bolha financeira de 2008, que demonstrou a existência de uma série de lacunas de responsabilização empresarial que conduziu o sistema econômico a uma crise semelhante à que tivemos na década de 30. Desde então, o Brasil lidou com uma série de abusos de direitos humanos em território nacional, evidenciando uma regulação bastante frágil que circunda determinados setores, que sabemos impor um risco evidente e significativo de violar direitos humanos das comunidades em que atuam. Do ponto de vista penal, por exemplo, a responsabilização criminal segue ainda limitada a crimes ambientais. Na linha do que propõe a regulação baseada em evidências, a efetividade das políticas propostas depende da capacidade de coleta, uso e acessibilidade de dados.
É a partir de dados, excelentíssimos deputados, e definição de indicadores que se torna possível viabilizar o monitoramento das empresas e as suas respectivas cadeias produtivas. Até hoje, porém, esses dados, quando existem, ficam sob monopólio e controle das próprias organizações empresariais. Quando nós lembramos as tragédias corporativas recentes, nos episódios de Mariana e Brumadinho, que foi bastante mencionada aqui nessa audiência, inclusive pelo Dr. Moisés Borges, definitivamente se torna possível enxergar esse panorama da ausência de governança e transparência suficientes para prevenir os danos corporativos. Até a ocorrência dessa tragédia, por exemplo, a Samarco era considerada empresa líder em responsabilidade social corporativa, inclusive uma das primeiras mineradoras a receber a certificação internacional ISO 14001, ou seja, em tese, ela atendia a todos os mais altos padrões para funcionamento e desenvolvimento das suas atividades. Isso é uma verdadeira contradição. Quando nós pensamos em justiça de transição, e eu não quero aqui me delongar sobre genealogia da justiça de transição, mas por muito tempo as corporações deixaram de assumir o seu papel na justiça de transição. E isso também revela uma contradição. As empresas são protagonistas de fenômenos sociais e econômicos relevantes. Nesse sentido, não existe ainda no Brasil, de forma abrangente, uma base de dados informatizada, descentralizada, assertiva e completa, que permita ter uma visão nacional sobre todas as violações de direitos humanos que acontecem no nosso território. Nós temos iniciativas de ouvidorias que já vêm sendo desenvolvidas, mas não é a mesma coisa. Sem dados, sem monitoramento, eu receio que qualquer política pública, por mais bem intencionada que seja, corre um sério risco de falhar na estratégia de prevenção, detecção e punição, principalmente quando a violação de direitos humanos praticamente se incorpora no modelo de negócio da organização empresarial. Esse fenômeno ainda dificulta a promoção do dever de prestar contas, se torna um desafio ainda maior, porque as empresas ainda não se sentem devidamente obrigadas a prestar maiores informações sobre as suas cadeias produtivas. E é nesse sentido, excelentíssimos deputados, que a proposta do nosso grupo, a partir da revisão das próprias experiências de outros países na construção dos seus planos nacionais, consiste na criação de uma rede nacional, descentralizada, interdisciplinar e em caráter não lucrativo, de monitores independentes de direitos humanos em empresas, a fim de que, a partir do contato com grupos de pesquisa, trabalho, coleta de dados de associações, comunidades civis, organizações públicas, privadas, núcleos acadêmicos do Brasil todo, possamos desenvolver uma coleta de dados da atuação corporativa em território nacional e ter, portanto, uma base de dados nacional sobre empresas e direitos humanos. Ao mesmo tempo, seria desenvolvida a capacitação e treinamento para essa rede de monitores, e na expectativa de que o governo ancore responsabilidade das empresas brasileiras pelo respeito aos direitos humanos em uma estrutura que seja minimamente exigível, isso é, que tenha algum grau de enforcement, a proposta de um plano nacional sobre empresas de direitos humanos precisará necessariamente responder algumas perguntas. Quais seriam as empresas destinatárias legais das obrigações de direitos humanos? Ou ainda, como vamos alcançar o cumprimento dos direitos humanos em toda a cadeia produtiva e empresarial? Não posso deixar de pontuar que todas as falas aqui pronunciadas nessa audiência pública reiteraram de alguma forma quão essencial é a participação e envolvimento democrático nas iniciativas e um plano nacional, por mais bem intencionado que seja, quando depende dos princípios orientadores da ONU, também se mostra bastante limitado. E essa é uma preocupação que precisa ser absorvida. É principalmente a partir de uma base de dados assertiva, pública, transparente, confiável, que se torna possível, inclusive, a empresa mapear e identificar os principais pontos de vulnerabilidade, embasando, sim, a construção de programas de integridade de fato efetivos, porque não é novidade que muitas empresas têm uma reconhecida dificuldade em identificar, dentro de todos os elos da sua cadeia produtiva, os seus pontos de vulnerabilidade. Além disso, como consta da própria nota técnica da TFDC de 2018, mencionada pelo Dr. Tales, o envolvimento das comunidades, universidades e sociedade civil na construção coletiva dessa base de dados seria capaz de minar
o déficit de representatividade democrática dos múltiplos atores que se engajariam nesse processo. Como impacto dessa iniciativa, excelentíssimos deputados, esperamos oferecer uma capacidade real de mensurar danos perpetrados por empresas relativos a direitos humanos e, de fato, criar uma base capaz de fundamentar uma agenda nacional de políticas que sejam capazes de prevenir o comportamento corporativo, social e ambientalmente danoso. A partir dessas informações coletadas pela rede de monitores, poderemos entender melhor a dinâmica da atuação das organizações empresariais no Brasil, bem como mensurar o dano e prevenir sua ocorrência. Eu reitero, excelentíssimo presidente, a nossa expectativa de poder manter uma relação permanente com o Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal da ONU, contribuindo com o desenvolvimento dessa iniciativa e viabilizando a construção de uma base de dados nacional sobre violação de direitos humanos no âmbito empresarial. Reitero e agradeço a oportunidade da fala em nome do Grupo de Pesquisa de Violação de Direitos Humanos no âmbito corporativo da Universidade de São Paulo e gostaria de ressaltar, excelentíssimos deputados, que nos colocamos à disposição para elaborar um parecer técnico a partir de prévio requerimento de vossas excelências, com a finalidade de estruturar o projeto de monitoramento, coleta e uso de dados e criação de indicadores envolvendo comunidades, associações, sindicatos, sociedade civil e outros grupos de interesse. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação, Victória. Quero agradecer de forma muito especial a todos e todas que trouxeram suas valiosas contribuições para essa comissão e para essa audiência pública.